Há muito tempo em Israel, quando os filisteus governavam, nasceu um menino especial chamado Sansão, para uma mulher que nunca tinha conseguido ter filhos. Um anjo tinha aparecido a ela e dito que ela teria um filho. O anjo disse que Sansão seria um nazireu, o que significa que ele seria dedicado a Deus desde o nascimento. Ele tinha uma regra: nunca cortar o cabelo, porque seu cabelo comprido era o segredo por trás de sua força incrível. À medida que Sansão crescia, ele se tornava famoso por sua super-força. Uma de suas primeiras proezas incríveis foi lutar contra um leão grande e assustador com as próprias mãos. Ele o rasgou como se rasgasse um pedaço de papel. Todos que ouviram sobre isso ficaram admirados. Isso mostrou a todos que ele tinha um poder especial de Deus. A vida de Sansão foi cheia de aventuras e momentos difíceis. Ele frequentemente se encontrava lutando contra os filisteus, que estavam sendo muito maus com o povo de Israel, os israelitas. Em uma luta incrível, Sansão estava tão furioso que pegou a mandíbula de um jumento e a usou para derrotar 1000 soldados do exército filisteu. Sua força era incrível e todos sabiam que era um dom de Deus. Mas Sansão tinha um grande problema que ele não esperava. Ele se apaixonou profundamente por uma mulher chamada Dalila. Os filisteus descobriram e usaram Dalila para enganar Sansão. Eles queriam descobrir o segredo por trás de sua força. Dalila tentou muitas vezes descobrir, e finalmente Sansão contou sobre seu cabelo. Ele disse que se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força. Uma noite, enquanto Sansão dormia, Dalila cortou seu cabelo com um filisteu. Quando ele acordou, ele estava fraco. Os filisteus o capturaram facilmente e foram cruéis com ele. Eles o deixaram cego e o trancaram na prisão. Foi a parte mais triste da vida de Sansão. Mas na prisão, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente e, junto com isso, sua força estava retornando. Em seu momento heróico final, Sansão estava em um templo cheio de filisteus. Ele orou a Deus por força uma última vez. Com toda a sua força, ele empurrou contra os enormes pilares do templo. O templo desabou, destruindo seus inimigos e a si mesmo também. A vida de Sansão serve como uma poderosa lição sobre as consequências de nossas escolhas e a força inabalável de Deus, mesmo em nossos momentos mais fracos. Jonas e a baleia. Em uma terra de tempos antigos, havia um homem chamado Jonas, conhecido por sua sabedoria, mas às vezes teimoso. Ele estava prestes a enfrentar um grande desafio. Jonas era muito gentil. As pessoas na cidade vinham até ele em busca de ajuda, porque ele era sábio e dava bons conselhos. Ele amava conversar com Deus e orava muito, mostrando que realmente se importava em ser bom e gentil. Um dia ensolarado, Deus falou com Jonas. Jonas, você deve ir a Nínive, uma cidade perdida na maldade. Eles não acreditam em mim e seus caminhos malignos me alcançaram. Em 40 dias eu destruirei Nínive, a menos que você os mude. Mas Jonas estava com medo e não queria ir. Em vez de ir a Nínive, Jonas embarcou em um navio para Tarsis, esperando escapar de sua tarefa assustadora. No mar, uma terrível tempestade irrompeu. Os marinheiros aterrorizados perguntavam quem tinha trazido essa desgraça. Enquanto isso, Jonas dormia abaixo do convés, inconsciente do perigo. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir a causa da tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou: estou fugindo da tarefa de Deus. Jogue-me no mar e a tempestade cessará. Relutantemente, os marinheiros jogaram Jonas no mar revolto. Milagrosamente, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram todos impressionados e prometeram servir ao Deus de Jonas. Nas profundezas, Jonas foi engolido por uma baleia gigante. Dentro dela estava escuro e úmido, um quarto estranho. Jonas orou fervorosamente, percebendo que agora podia se esconder de seu dever, prometeu cumprir o comando de Deus se fosse salvo.
Após 3 dias, a baleia cuspiu Jonas perto de Nínive. Jonas ficou grato e sabia que era hora de cumprir sua missão. Jonas caminhou por Nínive, uma cidade de pessoas más que não acreditavam em Deus. Ele os avisou: em 40 dias, Nínive será destruída, a menos que vocês mudem seus caminhos. Ele lhes contou toda a história do navio e da baleia. As pessoas ouviram Jonas e começaram a mudar, abandonando suas más ações. Quando se passaram 40 dias, Jonas acampou no deserto para ver o que aconteceria com a cidade. As pessoas de Nínive agora acreditavam em Deus e se arrependeram. Deus viu a mudança de coração delas e não destruiu a cidade. Depois que Nínive foi salva, Jonas se sentiu perturbado. Ele não conseguia entender por que Deus havia poupado uma cidade tão má. Deus queria ensinar Jonas a se importar. Então, Deus fez uma planta especial crescer para dar sombra a Jonas do sol quente. Jonas gostou muito da planta, mas no dia seguinte, Deus deixou um verme comer a planta e Jonas ficou muito quente e infeliz. Deus perguntou a Jonas: "Você se importa com a planta?" Jonas disse: "Sim." Então Deus disse: "Você se importa com uma planta, mas eu me importo com todas as pessoas em Nínive, especialmente as crianças e os animais. Elas cometeram erros, mas merecem uma chance de serem melhores." A história de Jonas nos ensina sobre ser gentil e perdoar. Mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, elas podem mudar e ser boas novamente. Elias, o profeta do fogo. Na antiga terra de Israel, vivia um homem chamado Elias. Ele viveu em uma época em que nunca chovia e tudo estava seco. Rios secaram, colheitas murcharam e a terra rachava sob o sol escaldante. As pessoas estavam preocupadas, mas Elias acreditava que Deus as ajudaria. Elias morava junto a um pequeno riacho chamado Querite, porque Deus disse a ele para ir para lá e se esconder do rei Acabe e sua rainha Jezabel, que levaram o povo a adorar deuses falsos. Todos os dias, corvos negros traziam pão e carne para Elias, para que ele pudesse sobreviver longe da cidade. Este foi um modo especial como Deus cuidou de Elias. Mas logo o riacho secou também. Então Deus enviou Elias para uma cidade chamada Sarepta. Lá ele encontrou uma viúva que estava ficando sem comida. Elias disse algo incrível. Se ela compartilhasse sua comida com ele, Deus faria com que sua comida não se esgotasse até que chovesse novamente. E foi exatamente o que aconteceu. Seu jarro de farinha e jarra de azeite nunca se esgotaram. A viúva tinha um filho que ficou muito doente. Ele parou de respirar e morreu. Elias ficou muito triste e orou a Deus, e milagrosamente o menino começou a respirar novamente. A mulher ficou muito feliz e soube que Elias estava realmente próximo de Deus. Um dia, Deus disse a Elias para confrontar o rei Acabe e desafiá-lo a um teste para provar qual Deus é real. Ele foi a um lugar chamado Monte Carmelo para mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus. Ele desafiou os profetas de um Deus falso, Baal, Elias e o fogo do céu. Ambos sacrificariam um touro em um altar, mas não acenderiam o fogo por si mesmos. Em vez disso, pediriam a seus deuses que o fizessem. Os profetas de Baal tentaram o dia todo, mas nada aconteceu. Então, foi a vez de Elias. Ele consertou o altar de Deus que estava quebrado, colocou seu sacrifício nele e até derramou água sobre ele. Ele orou e, de repente, fogo desceu do céu e queimou seu sacrifício. Todos ficaram maravilhados e perceberam que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Depois disso, Elias orou por chuva no topo do Monte Carmelo. Uma pequena nuvem cresceu cada vez mais e então começou a chover. Todos ficaram aliviados e felizes. Depois que Elias fez chover, a rainha Jezabel ficou muito brava. Elias estava com medo, então fugiu para o deserto. Enquanto Elias estava escondido e se sentindo muito sozinho, algo incrível aconteceu. Deus falou com ele.
Deus disse a Elias que ele não estava sozinho. Havia muitas outras pessoas que agora acreditavam em Deus. Isso fez Elias se sentir muito melhor. Deus também lhe falou sobre coisas novas para fazer e sobre um homem chamado Eliseu que o ajudaria e um dia seria seu sucessor. Um dia, enquanto estava com Eliseu, um carro de fogo com cavalos de fogo veio e levou Elias diretamente para o céu. A jornada de Elias foi cheia de milagres e do poder de Deus. Ela nos ensina sobre ter fé e confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis. Daniel na cova dos leões. Nas terras da antiga Babilônia, havia um homem chamado Daniel, conhecido por sua sabedoria e por sua fé inabalável em Deus. 3 vezes por dia, Daniel abria sua janela e se ajoelhava em oração. Ele vivia em Babilônia, uma cidade grandiosa onde servia o rei Dário, um governante de grande poder. Daniel era tão bom em seu trabalho que o rei queria colocá-lo no comando de todo o reino. Mas nem todos estavam felizes com isso. Alguns dos outros líderes tinham ciúmes de Daniel. Eles sabiam que ele era leal ao seu Deus e que orava a ele 3 vezes por dia. Então, fizeram um plano sorrateiro. Eles foram até o rei Dário e o convenceram a fazer uma lei que por 30 dias ninguém poderia orar a qualquer deus ou humano, exceto ao rei. Eles sabiam que esta era uma lei que Daniel nunca seguiria. Ao ouvir o decreto, Daniel não mudou. Com as janelas de seu quarto abertas, ele se ajoelhou e orou, como sempre fazia. Os oficiais, espreitando como sombras, o pegaram no ato e o levaram diante do rei. O rei Dário, angustiado, percebeu que tinha sido enganado ao condenar seu conselheiro mais confiável. No entanto, a lei não podia ser revogada. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, esperando, de alguma forma, que seu Deus o salvasse. Quando a noite envolveu a terra, Daniel foi baixado na cova. Os leões, poderosos e ferozes, rugiram e andaram de um lado para o outro. Mas enquanto Daniel estava entre eles, uma calma serena o envolveu. Ele falou suavemente com as feras, sua voz como um farol constante na escuridão. Milagrosamente, os leões não o machucaram. Eles se deitaram ao redor dele, sua ferocidade habitual substituída por uma presença pacífica. Durante toda a noite, o rei Dário andava pelo palácio preocupado. Na primeira luz da alvorada, ele correu para a cova e chamou ansiosamente por Daniel. Das profundezas da cova, a voz de Daniel se elevou, firme e calma. Ó rei, meu Deus enviou seu anjo e os leões não me feriram. Jubiloso, Dário ordenou que Daniel fosse levantado da cova. Não foi encontrada nenhuma marca nele, pois sua fé o havia protegido. Então, em um ato de justiça, o rei ordenou que aqueles que conspiraram contra Daniel fossem jogados na cova dos leões. Desta vez, os leões não se seguraram e os conspiradores encontraram um fim rápido. O rei Dário emitiu um novo decreto, declarando que em todas as partes de seu reino as pessoas deveriam respeitar o Deus de Daniel. A bravura de Daniel e sua confiança em Deus o protegeram dos leões. Sua história nos ensina a permanecer fiéis às nossas crenças, mesmo quando é difícil, e como a fé pode nos atravessar os momentos mais assustadores. Caim e Abel. No primeiro livro da Bíblia, há uma história sobre 2 irmãos, Caim e Abel, que eram filhos de Adão e Eva, as primeiras pessoas. Caim, o irmão mais velho, era um agricultor que cultivava colheitas, enquanto Abel, o mais novo, era um pastor que cuidava das ovelhas. Um dia, tanto Caim quanto Abel decidiram dar presentes a Deus. Abel deu a melhor parte de suas ovelhas e Deus ficou muito feliz com seu presente. Mas Caim apenas deu alguns de seus frutos, não os melhores, e Deus não ficou tão satisfeito com seu presente. Caim ficou muito chateado e com ciúmes, porque Deus gostou mais do presente de Abel. Deus viu que Caim estava com raiva e tentou conversar com ele. Deus disse a Caim que se ele fizesse coisas boas, ele seria feliz,
Mas se fizesse coisas ruins o seguiriam. Mas Caim não conseguiu parar de sentir ciúmes de Abel. Um dia, quando estavam no campo, a raiva de Caim saiu de controle. Ele pegou uma pedra e a atirou em Abel. A pedra bateu tão forte que Abel morreu com o impacto. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim disse: "Eu não sei. Devo ficar de olho em meu irmão o tempo todo?" Mas Deus sabia o que tinha acontecido. Deus disse a Caim que, porque ele tinha matado seu irmão, a vida seria muito difícil para ele a partir de agora. Ele não seria capaz de cultivar mais colheitas e teria que se mudar e viver em um lugar diferente. Caim expressou sua preocupação de que seu castigo era muito grande para suportar e que outros o matarão por seu ato. Em resposta, Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Caim partiu e morou em um lugar chamado Nod, que ficava longe de sua família. Ele teve que partir por causa da coisa ruim que fez ao seu irmão. A história de Caim e Abel nos ensina muito. Ela mostra como sentir ciúmes e raiva pode levar a fazer coisas muito prejudiciais. É um lembrete de que devemos fazer o nosso melhor e ficar felizes pelos outros, e não deixar sentimentos ruins como o ciúme tomar conta de nós. A história também mostra que mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, Deus ainda se importa com elas e quer mantê-las seguras. Como Deus criou o mundo. No começo, antes de existir qualquer outra coisa, havia apenas Deus. Então, Deus decidiu criar o mundo. A Bíblia nos conta essa história incrível no livro de Gênesis. No primeiro dia, Deus disse: "Haja luz", e a luz apareceu, separando o dia da noite. Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas debaixo do céu das águas acima do céu. No terceiro dia, Deus reuniu a água debaixo do céu em um só lugar, e a terra seca apareceu. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Então Deus fez plantas, árvores e flores para cobrir a terra. Tudo começou a parecer colorido e bonito. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Ele os colocou no céu para marcar dias, estações e anos. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e outras criaturas aquáticas. Ele também criou pássaros para voar pelo céu. Deus viu como eram maravilhosos e disse a eles para se multiplicarem e encherem os mares e os céus. No sexto dia, Deus fez animais de todos os tipos para viver na terra. Havia animais grandes e pequenos, animais selvagens e gentis. Então, Deus fez algo muito especial. Ele criou pessoas, um homem e uma mulher. Ele os fez parecer com ele mesmo e deu a eles o mundo inteiro para cuidar. Ele disse a eles para cuidarem dos animais e das plantas e terem filhos para que as pessoas pudessem encher a terra. Finalmente, no sétimo dia, Deus havia terminado seu trabalho de criação e ele descansou. Ele abençoou este dia e o tornou sagrado, porque foi o dia em que ele descansou de todo o seu trabalho de criação. Essa é a história de como Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no sétimo. É uma história de como tudo começou e de como Deus fez o nosso mundo com tanto cuidado e beleza. Ela nos lembra que tudo no mundo, desde as maiores montanhas até as menores criaturas, faz parte da incrível criação de Deus. Jesus desce ao inferno. Depois que Jesus foi crucificado, ele partiu em uma aventura incrível e corajosa antes de voltar à vida. Esta aventura foi a uma parte do inferno onde as almas boas estavam presas e esperavam por resgate. Imagine o inferno como uma caverna gigante e escura, cheia de sombras e ruídos assustadores. A entrada era guardada por grandes portões assustadores, com criaturas assustadoras e demônios rosnando e rondando. Era um lugar que parecia realmente assustador. Mas Jesus, cheio de coragem e brilhando intensamente, entrou neste lugar escuro.
Quando ele entrou, foi como se um super-herói tivesse chegado com uma luz brilhante. A escuridão tentou permanecer, mas simplesmente desapareceu onde a luz de Jesus brilhava. Os grandes portões do inferno, que eram muito assustadores e fortes, não puderam parar Jesus. Ele falou com uma voz alta e forte, e os portões começaram a rachar e se quebrar em pedaços. Era como se eles não suportassem a bondade e a luminosidade que Jesus trouxe. As criaturas assustadoras que guardavam os portões ficaram com medo da luz de Jesus e fugiram. Jesus caminhou pela escuridão como um bravo cavaleiro, sua luz fazendo com que as sombras assustadoras desaparecessem. Havia muitas almas presas neste lugar escuro que estavam esperando por ajuda. Elas viram Jesus e se sentiram felizes e seguras. Sua luz era como o sol quente e reconfortante após uma longa noite escura. Jesus estendeu a mão para elas e elas puderam sentir sua bondade e amor. Enquanto Jesus conduzia essas almas para fora do lugar escuro, as sombras tentaram voltar, mas a luz de Jesus era como um escudo mantendo todos seguros. Enquanto caminhavam pela escuridão, as sombras não podiam tocá-los, porque Jesus os protegia. Esta aventura de Jesus no inferno foi como uma missão de resgate. Ele foi o herói, trazendo luz e esperança a um lugar onde ninguém pensava que fosse possível. Isso mostra como Jesus é corajoso e poderoso, e que ele pode trazer felicidade e luz mesmo aos lugares mais sombrios. Depois dessa jornada incrível, Jesus voltou à vida. Celebramos isso quando falamos sobre a Páscoa. É um momento para lembrar como Jesus venceu a escuridão e trouxe a chance para todos irem para o céu. Jesus, tentado por Satanás. No livro da Bíblia, há uma história sobre quando Jesus encontra o diabo depois de ter sido batizado. Ele foi para um grande e solitário deserto para passar um tempo sozinho. Ele queria orar e falar com Deus. Jesus ficou no deserto por 40 dias e 40 noites sem comer nada, então estava muito faminto. Enquanto Jesus estava no deserto, algo astuto aconteceu. O diabo, um espírito maligno que tenta fazer as pessoas fazerem coisas erradas, veio tentar Jesus. O diabo sabia que Jesus estava muito faminto, então disse a Jesus: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães." Mas Jesus sabia que era errado usar seu poder apenas para se sentir confortável. Então disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e o colocou no ponto mais alto do templo. O diabo disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Finalmente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo disse: "Tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar." Mas Jesus disse: "Vá embora, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele." Depois disso, o diabo deixou Jesus. Jesus mostrou que era mais forte do que qualquer tentação. Esta história de Jesus sendo tentado no deserto nos ensina que às vezes precisamos enfrentar escolhas difíceis, mas podemos escolher fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Jesus usou as palavras de Deus para ajudá-lo a fazer as escolhas certas. Isso nos lembra que quando conhecemos o que é certo e verdadeiro, podemos ficar firmes contra qualquer tipo de tentação. História de João Batista. Na antiga terra da Judéia, nasceu uma criança especial chamada João. Seu nascimento foi um milagre porque seus pais, Zacarias e Isabel, eram muito idosos e nunca tinham conseguido ter filhos antes. Quando João nasceu,
Um anjo apareceu a Zacarias e disse que seu filho teria uma missão importante de preparar o caminho para o Senhor. Conforme João crescia, ele se tornava diferente dos outros. Ele vivia no deserto, longe das cidades e vilas. Suas roupas eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro em volta da cintura. Sua comida era simples, gafanhotos e mel silvestre que encontrava no deserto. João começou a pregar para as pessoas no deserto. Ele tinha uma voz poderosa que ecoava pelo deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, o que significa se afastar de fazer coisas erradas e voltar-se para Deus. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão como um sinal de que estavam mudando seus corações e vidas. As pessoas começaram a falar sobre João. Nunca tinham visto alguém como ele antes. Alguns pensavam que ele poderia ser o Salvador especial, o Messias que Deus tinha prometido. Mas João sempre dizia: "Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele." Um dia, Jesus mesmo foi ao Rio Jordão, onde João estava batizando. Quando João viu Jesus, soube que Jesus era aquele sobre quem tinha falado. Ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Mesmo achando que não era digno de batizar Jesus, Jesus insistiu. E João o batizou. Quando Jesus saiu da água, algo miraculoso aconteceu. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." Depois de batizar Jesus, João continuou a pregar e contar às pessoas sobre a vinda do reino de Deus. Mas nem todos gostavam do que João estava dizendo. Ele era honesto e confrontava as pessoas, incluindo o rei Herodes, quando estavam fazendo coisas erradas. Isso trouxe problemas para João e ele foi eventualmente preso. A vida de João teve um final triste. A pedido da filha de Herodes, incentivada por sua mãe, Herodias, que não gostava das críticas de João, João foi executado. O papel de João na Bíblia nos ensina sobre a importância de ser corajoso e falar a verdade, mesmo quando é difícil. Sermão da Montanha. Há muito tempo, em uma terra chamada Galileia, vivia um homem chamado Jesus. Ele era um mestre que ensinava as pessoas sobre o amor de Deus e como viver de maneira que agradasse a Deus. Jesus ficou famoso por sua sabedoria e pelos milagres que realizava. Pessoas de todos os lugares vinham para ouvi-lo falar. Um dia, Jesus viu uma grande multidão de pessoas que tinha vindo ouvi-lo. Ele decidiu subir a um monte para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo bem. Seus amigos mais próximos, chamados discípulos, também foram junto. Foi lá que Jesus fez um de seus ensinamentos mais famosos, chamado o Sermão da Montanha. Jesus começou seu sermão com algo chamado as bem-aventuranças. Eram bênçãos que ele disse às pessoas que eram frequentemente ignoradas ou estavam passando por tempos difíceis. Ele disse coisas como: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra." Ele estava ensinando que Deus se importa com todos, especialmente aqueles que se sentem tristes, excluídos ou são tratados injustamente. Então, Jesus falou sobre o quão importante era amar os outros, até mesmo nossos inimigos. Ele disse que, em vez de nos vingarmos das pessoas que nos machucam, devemos ser gentis e perdoá-las. Isso era uma ideia nova para muitas pessoas, porque estavam acostumadas a serem amáveis apenas com seus amigos. Jesus também ensinou sobre ser honesto, sobre não se preocupar demais com as coisas e sobre como Deus providencia o que precisamos. Ele falou sobre a importância de não julgar os outros e de tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados, o que é chamado de regra de ouro. Ele disse que amar a Deus e amar outras pessoas são os mandamentos mais importantes.
Ele queria que as pessoas entendessem que o amor é mais importante do que simplesmente seguir regras. Depois que Jesus terminou seu sermão, as pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham ouvido alguém ensinar dessa maneira antes. As palavras de Jesus eram cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha ainda é muito importante hoje. Ele nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros. Ele nos mostra que ser humilde, cuidadoso e amoroso é o que nos faz verdadeiramente felizes e nos aproxima de Deus. Antes de nos despedirmos, tenho uma novidade especial para vocês. Estamos oferecendo uma edição exclusiva da Bíblia, perfeita para quem deseja se aprofundar ainda mais nas Escrituras Sagradas. Esta edição vem com ilustrações belíssimas e notas de estudo que enriquecem sua experiência de leitura. Se você está interessado, o link para adquirir a sua está na descrição deste vídeo. Não perca a oportunidade de ter essa obra-prima em sua coleção. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.